Olá, tudo bem? Aqui Marcos Santos do canal Bora Com a Gente Portugal. É um enorme prazer receber você em mais um vídeo aqui do canal. Aproveita, dá uma força pra gente, que a gente está já crescendo. Se inscreve aqui, tem um botão, você não vai pagar nada. Ativa o sininho, deixa aquele like e olha, compartilha nas suas redes sociais. Fala com seus amigos, com seus parentes. Quem tem algum planejamento ou pensa em vir para Portugal, esse canal aqui vai fazer a diferença para você e para essa pessoa. Então é importante compartilhar. O vídeo de hoje foi um pedido de alguns comentários que a gente recebeu aí. É um assunto até que você vê bastante na internet, no YouTube, que é sobre NIF. Mas eu vou dar uns apanhados aqui gerais de algumas situações que é importante e saber como é que você pode fazer isso desde o Brasil, inclusive aqui em Portugal também. Então fica com a gente aí para receber mais esse conteúdo aqui do canal. Antes de mais nada, antes de explicar qualquer coisa sobre o processo do NIF, você precisa saber o que é NIF, né? Se você no Brasil tem o que a gente chama de CPF, né, que é o cadastro de pessoa física, né? Aqui em Portugal também tem. Isso é o primeiro documento que você precisa tirar aqui, que é o CPF do Brasil. Aqui se chama NIF, que é o número de identificação fiscal. Quem é que é o responsável por isso? São as finanças, né? Então, a gente precisa providenciar assim que chega aqui. Tá, Marco, mas eu consigo fazer isso do Brasil? Você sozinho não consegue, já te adianto. Por exemplo, se você tem a cidadania e você tira o cartão cidadão, o número do NIF, no cartão cidadão vem vários números, né? Vem o número do utente, que é como se fosse o seu número aqui de identificação para a saúde, por exemplo. É o utente, né? Que é a pessoa que utiliza esse serviço aqui. Você pode ter outros tipos de informação no cartão cidadão, mas o NIF, por exemplo, você não recebe. A não ser, você consegue tirar isso do Brasil, né? Mas a não ser se você estabeleça algum representante para tirar aqui em Portugal para você. Porque no Brasil, como se fosse assim, no consulado, você não consegue. Você tem que tirar ele aqui em Portugal. E aí, se você já tem o seu cartão cidadão sem o NIF, porque você não tinha o NIF quando tirou, você depois tem que pedir, quando chegar aqui, a atualização do seu cartão cidadão para incluir o número do NIF no seu cartão cidadão. E aí você já solicita isso aqui em Portugal. Mas vamos lá. Estando no Brasil, como é que você faz isso para providenciar e conseguir o seu NIF? Isso foi o meu caso, tá? Então, eu vou dar os exemplos comigo, no que aconteceu, mas isso é longe de ser a melhor forma. Eu tinha certas urgências para poder conseguir isso, então eu tive que fazer dessa forma. Mas, se você conseguir fazer com um pouco mais de calma, você não vai gastar o dinheiro que eu gastei, por exemplo, por causa da minha urgência. Para você fazer isso do Brasil, como eu disse, você tem que ter uma pessoa residente aqui em Portugal para providenciar isso para você. Você precisa do seu número de identificação, então você precisa mandar o seu passaporte, caso você não tenha cartão cidadão, você está ainda em processo de visto, por exemplo, você tem que mandar para essa pessoa o seu passaporte. E lembra, ninguém fala de apostilamento diário. Eu sempre recomendo fazer apostilamento diário para não ter problemas, porque, de novo, o apostilamento diário, para quem não sabe, é um acordo que existe internacional, onde, através desse apostilamento diário, alguns cartórios no Brasil fazem isso, eles chancelam de que aquele documento é um documento legal, é um documento válido. E esse acordo, o apostilamento diário, ele é aceito aqui em Portugal. Então, Portugal entende que quando um documento tem um apostilamento diário, ele é um documento fidedigno, ele é um documento legal. Então eu sempre aconselho, não precisa, eles não dizem isso, mas eu sempre aconselho, porque aqui a gente, nos processos em Portugal, às vezes no mesmo órgão, quando você é tratado por uma pessoa, é atendido por uma pessoa, às vezes você não consegue alguma coisa e às vezes você volta no outro dia lá, é atendido por outra pessoa e consegue. Nossa, Marco, é uma bagunça, não tem processo? Não, tem processo. Mas tem pessoas que relevam algumas coisas, outras não relevam outras coisas. Enfim, então o que você precisa quando você está no Brasil? Você tem uma pessoa aqui em Portugal, por exemplo, no meu caso eu tinha um advogado, que eu tinha institucionalizado um advogado para ser meu representante aqui em Portugal. Então eu mandei para ele o meu passaporte e mandei um comprovante de residência. Só, Marco, só isso. E aí o que acontece? Ele
vira o meu representante fiscal. Ele dá entrada, ele por ter sido advogado, ele deu entrada para mim com a minha documentação, estabeleceu-se que ele ia ser o meu representante fiscal. O que é isso, representante fiscal? Qualquer problema, isso é meio que quase que um fiador, tá certo? Respeitando as devidas proporções. Ele que é meio que o meu responsável fiscalmente aqui em Portugal. Por exemplo, se eu dever alguma coisa, se eu não declarar meu imposto de renda aqui em Portugal, aliás, imposto de renda aqui, a sigla é IRS, então se eu não fizer, ele vira responsável. Então, tem pessoas que não gostam de ser representante fiscal da outra. Então, por ele ser um advogado, eu paguei para ele esse serviço, para ele tirar para mim, eu não conhecia ele, só a nível profissional, para ele tirar o meu NIF aqui, ou seja, providenciar o meu NIF enquanto eu estava no Brasil. Ele foi o meu representante fiscal no NIF. E o NIF, quando você providencia o NIF, o que você recebe? Você recebe, como no Brasil, um cartãozinho como CPF? Não, você recebe uma folha de ofício, onde tem os seus dados ali, e ali diz quem é o seu representante fiscal. Nesse caso, foi ele, o meu advogado. Mas pode ser um amigo seu, não há problema nenhum. A única exigência é que tenha residência legal constituída em Portugal para ser o seu representante fiscal. Então, se você tem algum conhecido em Portugal e você tem intimidade para pedir e ele pode ser o seu representante, é só você providenciar o seu comprovante de endereço do Brasil, não precisa ser o seu comprovante de residente em Portugal, até porque você não mora em Portugal, do Brasil, e aí o seu passaporte, e aí encaminha para ele, e ele faz isso, e você fica com o seu NIF já certinho, e aí você já chega aqui em Portugal. Tem uma outra coisa que é assim, uma das primeiras coisas que você também tem que fazer é abrir uma conta bancária. Para você abrir conta bancária, você precisa do NIF, por isso o NIF é importante. Todos os lugares que você faz compras aqui em Portugal, as pessoas, como no Brasil, quando perguntam, você quer CPF na nota? Aqui em Portugal também pergunta, você quer NIF na nota? Por quê? Porque tem alguns incentivos fiscais aqui. Inclusive, tem um programa aqui em Portugal chamado e-voucher. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link. E-voucher, o que é? IVA é um imposto como se fosse o ICMS no Brasil. E voucher, eles fizeram a junção das duas palavras e se tornou e-voucher. Tem alguns estabelecimentos comerciais que eles são credenciados a esse e-voucher, e se você fizer o consumo dentro desse estabelecimento, seja de compra, qualquer compra que você queira fazer, roupa, seja o que for, mas principalmente de alimentação, aqui eles chamam de restauração, então tem restaurantes que tem o IVA, que são 23%, é como o ICMS no Brasil, que também tem uma alíquota, esse IVA, eles devolvem isso para você numa conta quando você se credencia nesse voucher. E depois você pode usar esse mesmo valor para comer no próprio restaurante, por exemplo, ou até usar em outras coisas. Então é bem legal, mas para você fazer isso, você precisa do NIF. Então assim, se você quer fazer um financiamento de um carro, de um apartamento, você precisa de NIF. Então o NIF é extremamente importante. Quando você for abrir uma conta corrente, se chegar aqui em Portugal sem o NIF e você ainda não abriu o NIF, no banco você pode abrir uma conta corrente e eles fazem um NIF provisório para vocês. Vocês podem fazer isso, depois vocês substituem por um definitivo. Mas o que eu aconselho, a primeira coisa é providencie o NIF. Isso é um dos primeiros documentos que você tem que providenciar quando chega em Portugal, se você já não vier com o NIF. Se você vier sem o NIF, já chegou em Portugal e vai providenciar, você tem que ir nas finanças, né? E é um órgão que convém ligar, mas você pode ir na loja do cidadão para poder fazer isso aqui em Portugal, tem diversas. É como no Brasil fosse o Poupa Tempo, onde temos vários serviços num único lugar, se chama Loja do Cidadão. Leva de novo o seu comprovante de endereço, se você ainda não tem um endereço fixo aqui em Portugal. Se você já arrendou, ou seja, já alugou alguma coisa aqui, você tem que levar o seu atestado de morada. Ou seja, eu vou até deixar um vídeo aqui em cima que eu fiz sobre atestado de morada. Você faz o seu atestado de morada, leva isso para poder tirar, né, o NIF, providenciar o NIF, com o seu documento, que no caso seria o seu passaporte, mas, tal qual no Brasil, você precisa de um representante fiscal. Você precisa estabelecer um representante fiscal aqui. E aí é um problema porque tem pessoas que cobram por esse serviço. Eles se aproveitam dessa necessidade e cobram. Porque o NIF em si é gratuito, você não paga nada. Mas assim, as pessoas cobram para ser representante fiscal.
Eu não vou ficar julgando, que cada um tem a sua necessidade. Se você tiver urgência, eu tive urgência, mas eu fiz com um advogado, ele cobrou, foi o serviço, porque eu estava no Brasil. Não foi um serviço tão barato, quanto 10 euros, sim, mas enfim, eu tinha urgência para fazer. Mas é fato que também, quando chegar aqui em Portugal, você vai precisar de um representante fiscal. E aí, quando você estabelecer, vamos supor que você tirou o NIF aqui, você ainda está num Airbnb ou está num hotel, enfim, mas já providenciou o NIF. Como eu falei, vai estar o nome do representante fiscal e o teu endereço do Brasil. Depois que você conseguir o endereço definitivo aqui, você tem que tirar o seu representante fiscal. Tem que fazer isso, porque ele espera que você faça isso, porque ele te ajudou. Então agora você tem que também tirar o nome dele dessa responsabilidade. Então você tem que, e aí você pode fazer isso pela internet ou pode fazer isso nas finanças pessoalmente também. Na internet, eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, é num lugar dentro do site das finanças chamado e-balcão. Só que, por exemplo, para você tirar o representante fiscal, você precisa, no meu caso, como eu já era cidadão e eu pude fazer isso pela internet, você precisa, como eu disse, do atestado de morada, né? Vamos supor que quando você tirou, você não tem. Então, se você for fazer, consegui o NIF com o meu representante fiscal, agora eu vou tirar o nome dele porque já consegui o NIF. Não, você precisa ter um comprovante, que é o comprovativo, como ele chama aqui, que é o atestado de morada. E aí você vai e retira o nome dele. Mas, por exemplo, eu já tinha estabelecido residência aqui, junto com a Mônica, e aí ela não tinha o NIF e eu já tinha o NIF, porque eu tinha o NIF desde o Brasil e quando eu arrendei alguma coisa aqui, eu tirei o meu nome, tirei o nome do representante fiscal do meu NIF. Agora eu precisava providenciar o NIF para ela. Eu já tinha residência estabelecida aqui, eu era cidadão português, então eu pude ser o representante fiscal da Mônica. Eu entrei no site das finanças, nesse e-balcão lá de atendimento, dentro do site, que eu disse que eu vou deixar o link aqui na descrição, só que exige-se que você faça, e aí registrado, que é como se fala aqui em Portugal, em cartório aqui, que no caso se chama conservatória. Eu fiz uma declaração em que eu aceitava ser representante fiscal da Mônica. Ela fez estabeleceu poderes para que eu fosse representante fiscal dela. Então tivemos que fazer 2 documentos. Eu vou deixar o modelo desses documentos aqui também na descrição do vídeo. Nós preenchemos esses documentos, fomos num cartório aqui, fizemos o reconhecimento de firma. Para você ter ideia, o reconhecimento de firma aqui foi algo em torno de 12 euros cada um. Então a gente gastou uns 20, 24 euros mais ou menos aqui. Aí eu escaneei esses 2 documentos, escaneei o atestado de morada, escaneei o meu cartão cidadão, escaneei o comprovante de identidade dela, que era o passaporte. Fiz isso tudo, abri um processo no site das finanças, lá no tal do e-balcão, fiz uma abertura de solicitação de NIF para a Mônica, anexei todos esses documentos. Depois, eles analisaram, foi muito rápido, em 48 horas eles analisaram, eles já deram o ok, e em uma semana a Mônica já estava com o NIF dela, sem eu sair de casa. Fiz tudo pela internet. Pode ir lá? Pode. Se você for lá, você não vai precisar desses 2 documentos que eu falei, que é da procuração, que é eu aceitando ser o representante fiscal dela, porque isso você já faz lá, direto nas finanças. Mas se você for fazer pela internet, você precisa disso. É muito prático, é muito rápido e não pagou nada. Nada, absolutamente nada. Eu não paguei nada. Essa foi a nossa experiência com relação à NIF. Então, o conselho que a gente dá é: pisou em Portugal, providencie o NIF, que você vai precisar do NIF para qualquer coisa que você faça aqui. Desde compra no supermercado, onde a pessoa te pergunta, quer que inclua NIF na nota? E aí você inclui, porque tem programas de incentivos aqui, como eu já expliquei, é super importante. Então esse é o primeiro documento que você tem que providenciar. Se tiver alguma dúvida, se eu te ajudei, deixa um comentário aqui embaixo, vai ter o maior prazer em esclarecer para você e até o próximo vídeo.